E nesse vídeo você vai aprender exatamente como fazer a resolução da segunda fase da FUVEST, ou seja, como escrever respostas discursivas. E o primeiro ponto que você deve entender é que a dificuldade da prova da segunda fase da FUVEST está nos conteúdos em si, e não na forma como você vai escrever. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitos alunos com muito medo de como que é uma resposta discursiva, como que é a construção dela. E na verdade, como a gente vai ver aqui na prática, a gente vai abrir uma prova da segunda fase, você vai perceber que na verdade a ideia de uma resolução na FUVEST, uma resolução de acordo com o modelo da banca, é uma resolução muito clara, muito objetiva. Então assim, primeiro de tudo, tire esse medo, desmistifique essa ideia de que é uma resolução complicada. Então, bora para a prova da FUVEST. Nesse caso, nós temos aqui uma prova da segunda fase da FUVEST 2022. E aqui eu vou te mostrar exemplos de resoluções de Química, Matemática, Geografia, História e Biologia. E também fica comigo porque eu vou te mostrar como não responder a segunda fase da FUVEST, como de forma alguma escrever a sua resposta na segunda fase. Então é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo para que você tenha um entendimento completo e assim você não venha perder ponto por coisa desnecessária. Então, bora aqui. E a primeira questão que nós vamos analisar como resolver, como escrever uma resposta dissertativa, é essa questão de Química da FUVEST 2022. Então, qual que é a ideia aqui? A nossa ideia não é discutir o assunto em si. Exemplo assim, é uma questão de termoquímica, vamos discutir sobre termoquímica. Não, o intuito aqui é como que funciona, qual que é a dinâmica da prova em si, qual que é o modelo de resolução. Então, a questão que eu escolhi é essa questão aqui, questão 3. E uma ideia da FUVEST bem importante é que, na FUVEST, a maior parte das organizações da prova é assim, eu tenho duas questões e eu tenho dois espaços em branco. Aí, o primeiro espaço em branco é da questão de cima, e o segundo espaço em branco é da questão de baixo, tá? Uma organização bem básica. E aí, lembrando que as disciplinas que você vai ter na segunda fase, elas estão de acordo com o seu curso. Então, por exemplo, engenharia, no meu caso, na minha segunda fase, no primeiro dia eu tive português e redação. O primeiro dia é comum a todos os cursos, mas no segundo caso, as disciplinas que eu tive foram de matemática, física e química. No caso de quem vai prestar biologia, o segundo dia fica sendo biologia, química, física e geografia. Eu não tenho matemática, eu tenho geografia. Perfeito? Então, é muito importante também você, antes da gente ver a resolução da prova, o seguinte, que a organização da sua resposta tem que ser bem planejada. Por quê? Eu me lembro de quando eu comecei a fazer minhas primeiras resoluções na prova da FUVEST, da segunda fase, e como eu não tinha treinado como construir uma resolução boa no começo, eu acabava gastando muito espaço aqui, tinha uma resolução bagunçada, e acabava que no final eu não tinha espaço para escrever a minha resolução. E lembrando que você não pode, de forma alguma, nessas folhas aqui, ó, de resolução, escrever nada fora. Não escreva nada fora, porque algumas vezes eles podem considerar alguma marcação aqui fora como uma tentativa de identificação, tipo, para você saber quem fez aquela prova. E aí, alguns casos extremos podem até anular nossa prova. Então, pelo amor de Deus, não escreva nada aqui fora. Agora, nesses espaços das questões, você pode escrever tranquilamente. Então, aqui, ó, na parte do enunciado, você pode fazer uma observação aqui, não tem problema nenhum. Aí no espaço oficial da resposta, que é aqui, você vai pôr a sua resposta apenas nesse espaço aqui, ó. Então, eu vou te ensinar também como fazer essa delimitação. Mas bora lá na prática, como que é a resolução de uma construção da prova da FUVEST segunda fase? Primeiro ponto, uma dica minha. Eu, pessoalmente, na segunda fase, eu sempre gosto de começar lendo o NOT e a DOT. É muito comum que, na maior parte das questões de exatas, de química e de física, a gente tenha um NOT e a DOT. Por que eu gosto de começar com ele? Porque só pelo NOT e a DOT, eu já tenho uma ideia de o que vai cobrar essa questão. Então, olha só. NOT e a DOT, a distribuição eletrônica do oxigênio e do enxofre. E ele deu as massas molares do oxigênio, do enxofre e do cálcio. Então pensa comigo, se ele deu massa molar e deu distribuição eletrônica, a gente pode pensar em geometria molecular, a gente pode pensar em talvez estequiometria, porque eu tenho massa molar, mas eu sei que dificilmente vai ser uma questão que trata eletroquímica, porque não tem nada de potencial de oxidação, de redução. Eu gosto de começar lendo o NOT a DOT porque isso já me situa. E aí, a gente iria fazer a leitura, né?
E aqui vamos só pegar alguns pontos principais. As afirmações a seguir baseiam-se na descrição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Afirmação 1. O dióxido de enxofre é liberado para a atmosfera por gases vulcânicos e fontes antropogênicas, principalmente atividades industriais que processam materiais contendo enxofre. Perfeito. Afirmação 2. O dióxido de enxofre é um gás incolor com forte odor pungente. É muito irritante quando em contato com as superfícies, tal, pois transforma em peróxido de enxofre e passa rapidamente a ácido sulfúrico. Perfeito. Aí vamos de fato para o que importa aqui, para o nosso objetivo, que é como construir a resolução. Questão A. Represente a estrutura de Lewis do óxido de enxofre. Óxido de enxofre, SO2. Então você já sabe por que ele me deu distribuição eletrônica. Porque para construir a fórmula de Lewis, eu preciso saber o número de elétrons na camada de valência, né? Então por isso que já me deu a distribuição eletrônica de cada um deles, tá? E aí, vamos então construir. Como que seria uma resolução ideal? Primeiro de tudo, a minha sugestão forte é que você faça uma marcação aqui no meio. Isso vai te ajudar de verdade a otimizar muito o seu espaço da resolução. Então, pegou aquele espaço em branco, faz uma marcação no meio. Lembrando, use esses espaços aqui em branco, aqui ó, para você fazer rascunhos. Porque aqui é o gabarito oficial, aqui é a tua resposta oficial. Então, eu quero construir a minha fórmula de Lewis do óxido de enxofre. Qual que é a minha ideia? Eu não posso fazer o seguinte. Vamos ver dois extremos. Eu não poderia de forma alguma falar assim, ó, essa é a fórmula do dióxido de enxofre. Essa é a fórmula de Lewis. Vamos supor que eu tivesse memorizado. Por que eu não poderia aparecer com essa fórmula ou com esta? Do nada. Porque o corretor ia perguntar, beleza, mas da onde que você tirou essa informação? Como você me mostra isso? E é isso o cerne de discursiva. É você justificar como você chegou naquilo. E pensa comigo, ele já te deu a distribuição eletrônica justamente para você ter um subsídio, uma base. Então qual que é a ideia? Você sabe, por isso que é importante você dominar a matéria, que para construir a fórmula de Lewis você precisa saber o número de elétrons na camada de valência. E aí você já nota que ele te deu a distribuição eletrônica. Então você fala, esse é um bom caminho. Qual que é o primeiro ponto? A gente pegou a distribuição eletrônica que ele mesmo já forneceu, do enxofre. E aí você sabe que a camada de valência é a última camada, a camada mais externa. E nesse caso, a camada 3, eu tenho 6 elétrons. Logo, aqui na minha camada de valência, eu tenho 6 elétrons. E aí você marcou aqui, ó, e você fez pequenas observações. Você só marcou assim, ó, essa anotação de Lewis. O enxofre aqui com 6 elétrons na camada de valência. E você usou a mesma ideia para o oxigênio. E ele também tem 6 elétrons na camada de valência. Então, agora você pode se mostrar essa fórmula. Por quê? Você mostrou para ele como que eu sei que o oxigênio tem esses 6 elétrons na camada de valência. Por conta da distribuição eletrônica. Eu justifiquei. É isso que significa fazer uma resposta discursiva na FUVEST. Uma coisa que eu vejo muitos alunos se preocupando é, eles às vezes pensam que tem que justificar coisas desnecessárias. Então, por exemplo, essa distribuição eletrônica, de forma alguma você precisa explicar-se na frente. Essa é uma distribuição eletrônica de Linus Pauling, onde cada número representa uma camada, KL, PQ. Não, isso você não justifica. Por quê? Uma coisa muito óbvia, mas que a gente também precisa dizer é o seguinte, pode ter certeza que o corretor sabe que essa fórmula foi feita por Linus Pauling, que os números representam as camadas. Você não precisa explicar a fórmula. O que você precisa fazer é só colocar a fórmula e mostrar que a informação que você obteve no final, ela é resultado de uma fórmula que já é verificada na química, uma fórmula que a gente já sabe que está correta. É isso que você precisa fazer. Então você percebe o seguinte, o que eu fiz? Construí a minha distribuição eletrônica, nesse caso ele já te forneceu, e eu simplesmente mostrei, ó, pela distribuição eletrônica tem 6 elétrons, o oxigênio também. Então agora eu consigo construir a minha fórmula de Lewis. Entendeu como que funciona a lógica? E fica comigo porque novamente eu vou te mostrar no final como você não escrever uma resolução na segunda fase. E aí, a ideia também é a mesma para o item B.
O item B fala o seguinte: a afirmação 2, que é o dióxido de enxofre é um gás incolor com forte odor pungente, refere-se à afirmação da chuva ácida. Represente a reação balanceada da formação da chuva ácida a partir do SO3 e a reação balanceada da chuva ácida com carbonato de cálcio, que é um dos componentes das construções que são danificadas por elas. Beleza. Então você viu que a gente ter feito aquela leitura do Note a Dot foi legal, porque a gente já percebeu, distribuição eletrônica, porque eu tenho as massas molares, você já consegue ter uma intuição, pelo menos, de qual que vai ser a abordagem daquela questão. Então, por exemplo, se você vê algum valor de entalpia, de potencial de oxidação de redução, você já vai saber que é de alguns temas específicos da química, tá? E aqui, então, vamos construir essas reações. Aqui, a reação do peróxido de enxofre com a água. Então, aqui, peróxido de enxofre, você sabe lá que é um óxido ácido, reagindo com água, formando H2SO4, o ácido sulfúrico, o principal componente da chuva ácida. Então é isso. Ele pediu essa primeira reação, você escreveu. Você não precisa escrever. O SO3 trata-se de um óxido ácido, portanto, quando pega um óxido ácido e reage com água, ele forma o ácido de origem. Não, você não precisa explicar isso. Isso o corretor já sabe. Aqui você está dando subsídio, entendeu? Você está mostrando como que você obtém o ácido sulfúrico. E ele pede também, lá embaixo, a reação do ácido sulfúrico, que é o principal componente da chuva ácida, com o carbonato de cálcio, principal componente do mármore. E aqui você então faz a reação. Obviamente a gente aqui não vai ficar explicando qual que é o mecanismo dessa reação, porque aqui nosso objetivo não é tratar dessas disciplinas em si, uma aula de conteúdo. E isso a gente vai ter em outros vídeos, tá? E aqui você percebe então uma resposta direta ao ponto. A FUVEST, o que ela quer de você é clareza. Então, você concorda comigo que está totalmente justificado? Qual que é a reação do peróxido de enxofre com água? Essa, eu construí. Reação da chuva ácida com mármore. O que eu não posso falar é o seguinte, imagine que eu estivesse escrevendo aqui. Então, o que eu não poderia fazer é o seguinte, a reação da chuva ácida, imagine que eu escrevesse assim, a reação forma sulfato de cálcio. Primeiro, porque a minha resposta estaria incompleta. E segundo, porque eu falo, da onde você tirou que forma sulfato de cálcio? Como que você me mostra isso? Então é essa a ideia de justificar a sua resposta. E aqui nesse item C, ele usaria a mesma ideia, aqui perguntando uma questão do cálculo estequiométrico em si. Então você percebe que eu coloco alguns textinhos, mas bem basais mesmo. Massa do enxofre no carvão. E o enxofre é um constituinte em 1%. Então olha só, 100% do carvão é uma amostragem que ele deu de 3,210 a 6 quilos. Logo, 1% é uma quantidade X. Resolvendo essa regra de 3, eu chego que 1% de 3,2 vezes 10 a 6 é 3,2 vezes 10 a 4. Então, de novo, você fala, opa, então agora eu tenho a quantidade de 1%, quanto que ele equivale. Agora eu tenho essa base. E aí eu tenho a massa do enxofre que ele forneceu, 32 gramas, e a massa do óxido de cálcio, 56 gramas. E aqui eu parto para a resolução. Olha só que interessante aqui, por exemplo, aqui é um ponto muito bom, que é o seguinte, aqui, se você já viu química, você sabe que aqui ele pegou reações parciais e construiu a reação global a partir delas. E a gente sabe lá da química que a reação global eu posso cortar elementos iguais na mesma quantidade em lados opostos das reações. Então aqui eu tenho o mol no reagente e o mol no produto, reações parciais eu posso sim cortar, entendeu? Só que, pensa comigo, você concorda comigo? Você percebeu que em nenhum momento eu falei assim, trata-se de reações parciais, com base nelas eu vou construir a minha equação, minha reação global. Não, isso você não precisa mostrar, ficar escrevendo. Você só faz, você só deixa de forma organizada, entendeu? Lembrando, de novo, pode parecer repetitivo, mas também precisa ser falado, que é o seguinte. Você não pode aparecer com um valor aqui do nada. Mas
justificando aqui é uma resposta perfeita. Então, ficou claro para você como funciona uma resolução da segunda fase da FUVEST? Bom, e antes de a gente continuar esse vídeo, se você não viu o último vídeo do canal, naquele vídeo eu tratava de algo que eu estou construindo lá no WhatsApp, que é o seguinte: lá no WhatsApp eu construí um grupo onde diariamente eu estou postando resolução de questões e resoluções aprofundadas, onde eu mostro como resolver aquela questão, o conteúdo dela, mas além disso eu mostro qual competência da FUVEST, que consta no edital da FUVEST, você precisaria dominar para conseguir resolver aquela questão. Então basicamente, não é simplesmente pegar uma questão de biologia e falar o gabarito é a letra D. Não, lá eu trago uma resolução e mostro exatamente o trecho do edital que mostra uma competência que era necessária para a resolução daquela questão. Então, se você ainda não entrou nesse grupo no WhatsApp, não deixe de entrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição porque eu tenho certeza que vai ser um ponto de diferenciação na sua preparação. Então, beleza, a gente já entendeu como funciona a resolução aqui de química. E para não ficar muito longo, para a gente não acabar caindo em uma repetição, aqui eu só vou mostrar mais rapidamente, aqui eu deixei pré-pronto, uma resolução da questão de matemática. Aqui é uma questão de matemática que fala de uma progressão, mas não é uma PA nem uma PG. E um ponto também bem importante é que na segunda fase isso acontece muito. Você, em química, tem reações orgânicas que você nunca estudou durante sua preparação para o vestibular. Em matemática, você vai ter progressões totalmente inusitadas, específicas só daquela situação, que não são PA nem PG. E o que acontece? Você vai se desesperar? Não! A ideia é que você vai usar todo o subsídio, toda a base de matemática, de química que você tem, e você vai conseguir construir uma resolução. Então, por exemplo, em química, quando eu tenho uma reação que eu nunca vi antes, eles vão dar uma reação exemplo. O que você deve fazer é entender o mecanismo daquela reação exemplo e aplicar, tudo bem? Então aqui em química, aqui em matemática, por exemplo, ó, eu tenho uma sequência, o número, exemplo, o segundo termo, o terceiro termo, ele depende do anterior. E depende, se o anterior for par, eu tenho essa sequência. Se o anterior for ímpar, eu tenho essa sequência. Você fala, isso é PA, é PG, isso aqui nem nenhum dos dois. Daqui é uma sequência que o exercício tratou, que o exercício criou. Mas aí, tem como resolver? Tem, porque você tem uma base de matemática, então você consegue desenvolver um raciocínio. Aí ele fala o seguinte, para t igual a 22... O primeiro termo é 22. Qual que seria o quarto termo? Então você pensa o seguinte, ó, aqui na resolução, só uma ideia para não ficar nada repetitivo. Lembrando, ó, essa fórmula aqui é justamente o que ele me deu das diferentes formas. Se o anterior for ímpar, é uma fórmula, se o anterior for par, é outra fórmula. E aqui, ó, é só você perceber o seguinte, o T1 é 22, é par. Logo, ele é par, eu vou usar essa fórmula. Então o termo 2 é o 22 dividido por 2, que é 11. Aí você fala, opa, esse termo aqui é ímpar, então eu vou usar essa fórmula. Então você percebe que eu não preciso ficar justificando. O primeiro termo é par, então eu vou usar a parte 1 da equação. O segundo termo é ímpar, então eu vou usar a parte de baixo da equação. Não, você já está justificando. Como você está justificando? Pelo seguinte, você está falando, ó, eu tenho essa fórmula e ela funciona desta maneira. Quando o termo é par, eu uso essa parte de cima. Quando o termo é ímpar, eu utilizo dessa maneira. Então, está totalmente justificado. De novo, o que você não pode me fazer é o seguinte, ele perguntou o quarto termo. Aí você fala, o termo 4 é 17. É isso. Aí fala, não, você não me mostrou que o teu raciocínio está correto. Agora, nessa construção, sim, eu estou mostrando exatamente. Eu falei, não, essa fórmula que você me deu, seguindo a estrutura dela, a lógica dela, eu consigo provar. Eu vim construindo o termo 1, o termo 2, o termo 3, o termo 4, e eu te provo que isso vale 17. Então é essa a lógica, tá? E agora, eu vou te mostrar algo que eu estava com muita vontade de te mostrar, que é justamente como não resolver uma equação, uma questão de segunda fase. Ó, só para ter um panorama geral, isso aqui é uma questão que envolve diferentes comprimentos de onda, tá? E aí você sabe que o comprimento de onda, a frequência, está relacionado então, né, com diferentes cores e aí tudo mais. E aí, de novo, eu recomendaria, você vai fazer a prova, começa lendo o Note a Dot. Então ele fala o seguinte, a energia de um fóton relaciona-se com sua frequência por meio da relação
A energia é HF, né? Equação é constante de Planck vezes a frequência. Beleza. Constante de Planck vale isso em eletronvolt vezes segundo. E a frequência é dada em hertz. E a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8. Aí fala o seguinte: qual é o tipo de laser que emite fótons com maior energia? O da luz vermelha ou o da luz azul? Justifique a sua resposta. Aí, o que você não deve de forma alguma fazer? Então, ó, você entendeu lá? Você já aprendeu que primeiro você começa dividindo tua folha. Vou deixar de em preto aqui. Você começa dividindo tua folha. Beleza. Mas o que você faz? Exemplo, nesse caso aqui, você teria de usar essa fórmula. Energia constante de Planck vezes a frequência. Aí, o que eu já vi pessoas fazendo é o seguinte, ó. Ele pensa que tem que justificar tanto, que ele faz o seguinte, ó. Item A. Eu vou calcular a energia. Então ele escreve energia é igual a HF. Aí beleza. Tem alguma coisa errada aqui? Não. Mas o erro é a partir de agora. O que ele faz? Antes de começar a resolução, ele fala: nesta equação, H corresponde à constante de Planck, F é a frequência, portanto, substituindo, e aí o cara gasta 54 minutos só escrevendo. De novo, você não precisa explicar as fórmulas, pode ter certeza que o professor de física sabe muito bem o que significa essa fórmula. De novo, você justificar é o seguinte, ó. Então, essa aqui é uma forma que você jamais deveria responder. Como que você construiria na prática? Você pode pegar assim, ó. Eu vou comparar a energia do azul e do vermelho. Então, a energia do azul é o quê? A constante de Planck, ela é constante, né? Vezes a frequência do laser azul, da luz azul, na verdade. E a energia do vermelho, aqui eu vou deixar ver para não ficar muito grande, é a constante de Planck vezes a frequência do vermelho. Tá? Beleza. E aí você se lembra que a velocidade da luz, V é lambda F, né? Então você sabe que a frequência do azul é o lambda do azul. Aqui é dessa fórmula, ó. C, que é a velocidade, é lambda F. Então a frequência é a energia da velocidade da luz, né? Aqui acabei cortando, então a velocidade da luz pelo lambda. Então lambda do azul. Aí beleza, você está justificando. Aí vamos supor que a frequência do azul deu maior. Se a frequência do azul deu maior, então você sabe que como aqui é constante e a frequência é maior, obviamente a energia do azul seria maior. Então, pelo amor de Deus, não fique nesse nível de detalhamento, tá? Porque isso daqui é enrolação e, uma coisa que a FUVEST percebe muito claramente é se você estiver enrolando, se você estiver falando coisa desnecessária. Isso aqui não é justificar a tua resposta, isso aqui é você ficar dando uma resposta vazia. Nessa equação, H corresponde a constante de Planck. Tipo, tá, eu sei. Justifique só construa as equações. Então, quando eu falo em discursiva, em justificar a tua resposta, é justamente essa ideia, tudo bem? Então, como a gente viu nesse exercício de química, o que você não pode fazer é, nesse caso aqui, ó, fazer aparecer do nada essa fórmula estrutural, essa fórmula geométrica estrutural. O que você faz é, você vem construindo, você construiu a distribuição eletrônica e coloque pequenas observações. Você construiu e falou, camada de valência, 6 elétrons. Construiu, camada de valência, 6 elétrons. Notação de luz, notação de luz. E aí você constrói. É isso que significa. E você pergunta, beleza, mas como funciona também a resolução discursiva em humanas? Então bora ver na prática como que é uma resolução de humanas. Certo, aqui vamos analisar essa questão de história, que ela falou o seguinte, ó. Vamos partir para a primeira questão. Fala o seguinte, ó, justifique o nome da instituição. Então vamos dar uma lida. No dia 22 de agosto, o governo federal fundou a primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na
formação da sociedade brasileira. A Fundação Cultural Palmares FCP, entidade vinculada ao Ministério da Cidadania. Ao longo dos anos, a FCP tem trabalhado para promover uma política cultural igualitária e inclusiva que contribua para a valorização da história das manifestações culturais e artísticas. Então, justifique o nome dessa instituição, Fundação Cultural FCP. E aqui está um modelo de resposta. E eu também gosto muito de que essa ideia de que, mesmo em humanas, você faça essa divisão para ter algo bem organizadinho. E qual que seria uma boa resolução? Seria o seguinte, algo bem sucinto, um texto bem sucinto. O nome da instituição, aqui ó, vamos acompanhar comigo. O nome da instituição Palmares, o nome da instituição Fundação Cultural Palmares, remete à revolta de negros e escravizados durante o período colonial da Serra da Barriga, no Nordeste. Tal escolha reflete uma importante vitória de movimentos sociais negros que obtiveram na Constituição de 1988 avanços significativos como a criminalização do racismo, o reconhecimento do direito à terra por parte das comunidades quilombolas e a valorização social da história dessas populações anteriormente ignoradas. Então, foi algo direto ao ponto. Ele perguntou qual que é o motivo, explique o nome dessa instituição, Fundação Cultural Palmares. Ele falou, isso aqui trata justamente dessa questão do movimento contra a escravização no Brasil, as vitórias, o fim disso. O que você não poderia fazer é o seguinte, falar, o Brasil durante o período colonial adotou o modelo escravista em sua produção. Não, ele não está falando disso, você está dando um contorno que pode parecer do tipo, nossa, eu estou construindo muito bem a minha resposta. Não, na verdade você só está enrolando, porque ele não perguntou isso. Então você percebe que é uma resposta simples, direto ao ponto. E outra coisa, totalmente embasada. Então, por exemplo, assim, ó, tal escolha reflete uma importante vitória dos movimentos sociais negros. Se eu colocasse só isso, ia ficar tipo vazia. Eu preciso ter um subsídio histórico que obtiveram na Constituição de 1988 avanços significativos. Então eu estou embasando a minha resposta, mas direto ao ponto. Então ele perguntou, por que foi dado esse nome, Fundação Cultural Palmares? Não é para você começar a falar da questão escravista no Brasil, não é isso que ele está falando nesse ponto. E aqui, o item 2, ele pergunta, identifique o contexto em que a instituição foi criada, qual o contexto daquela instituição FCP, Fundação Cultural Palmares, foi criada? E aí uma resposta modelo seria o seguinte. No contexto da redemocratização que levou à promulgação da Constituição Cidadã. Você percebe que é uma resposta direta ao ponto? Ele falou em que contexto essa fundação foi criada? No contexto da redemocratização que levou à promulgação da Constituição Cidadã. Direto ao ponto. Ocorreu uma intensa mobilização dos movimentos sociais que contestam as condições da desigualdade da sociedade e tinham como uma das suas bandeiras a alteração do ensino de história no país. Então é muito legal porque ele falou de novo aquela ideia do subsídio e de mostrar que você não apenas colocou um subsídio histórico, você mostrou que esse subsídio ele responde ao que está sendo perguntado. Porque não adianta também você fazer referência. Imagina que você colocasse assim no contexto do bloqueio continental. Você fala, pô, bloqueio continental é um conceito histórico, mas não tem nada a ver com essa resposta. Entendeu? Então é muito importante que você mostre também que a citação histórica que você fez, o embasamento, está correto. Então ele falou assim, na promulgação, processo de redemocratização, no contexto da Constituição Cidadã.
E fala que nesse contexto ocorreu uma intensa mobilização dos movimentos sociais que contestam as condições de desigualdade na sociedade e que tinha como uma das bandeiras a alteração no ensino da história no país. Então eu estou mostrando que esse subsídio ele explica exatamente o motivo, o contexto em que foi construída essa instituição. Então você percebe que você mostrar a tua resposta, a justificativa, é você ser direto ao ponto. Você de forma alguma vai fazer algum valor em exatas aparecer do nada, você constrói as equações, mas você não precisa ficar se preocupando, na verdade, enchendo linguiça, gastando tempo à toa, explicando as fórmulas, isso não precisa. O que você faz é uma construção. E aí, a mesma coisa em humanas, e em humanas você traz todo o embasamento, seja de geografia, é a mesma ideia de biologia também, perfeito? Em português. Então é esse o embasamento. Lembrando que aqui a nossa ideia não é falar, vamos estudar sobre a questão da escravização, em que contexto houve o fim. Não, aqui é uma análise de como resolver. Então se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, para que esse canal cresça e assim cada vez mais estudantes sejam impactados, para que cada vez mais estudantes possam se beneficiar de todo o conteúdo que está sendo produzido aqui. E mais uma vez, se você ainda não entrou no grupo lá no WhatsApp, não deixe agora já clica nesse link aqui embaixo do vídeo, porque eu tenho certeza que o que eu estou produzindo no WhatsApp, naquele grupo, vai ser um ponto de diferenciação, é conteúdo diário em que eu analiso questões de vestibulares, questões da FUVEST que estão de acordo com esse novo modelo da FUVEST. Então eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E é isso, até o próximo vídeo.